1 Pedro, capítulo 2, versos 4 até o 10. 1 Pedro 2, versos 4 ao 10. Antes da leitura, vamos orar. Pai querido e santo, louvamos o teu nome essa noite, esse privilégio imenso de estarmos reunidos, ajuntados para o momento solene de adoração comunitário na presença do Senhor. Que nesse instante o teu Santo Espírito possa tomar as nossas mentes e corações, desejos, aspirações mais profundas e levar cativos à obediência de Cristo Jesus. Que a tua palavra, ó Deus, possa alcançar as nossas vidas. É o que nós te pedimos. No nome do nosso Redentor Cristo Jesus. Amém. Então, primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, a leitura será a partir do verso 4 até o verso 10. E nos diz assim a palavra do Senhor. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Meus irmãos, nós temos percorrido as páginas da primeira epístola de Pedro, e eu creio que Deus tem falado profundamente aos nossos corações. E note que na correria da vida moderna, do dia a dia, as demandas, é muito fácil nós invertermos as prioridades. Sob pressão, tendemos a focar naquilo que é urgente, naquilo que precisa ser resolvido imediatamente, ao invés de focarmos naquilo que realmente importa. Por isso, é relevante sermos lembrados de nossas prioridades como povo de Deus. Os crentes a quem Pedro escreveu essa missiva estavam sob forte pressão, uma pressão de perseguição. Existiam deliberações urgentes, decisões rápidas que eles precisavam tomar, como que de reflexo. Mas Pedro quer chamar a atenção para aquilo que é prioridade na vida. E como vimos, eles estavam dispersos devido à perseguição, viviam como estrangeiros no mundo pagão, eles corriam um risco muito grande de perder de vista as prioridades como povo de Deus. Então, nessa noite, eu quero destacar algumas prioridades que nós precisamos estar atentos na nossa jornada cristã. A primeira prioridade, não poderia ser diferente, é o Senhor. É Deus. Deus deve ser a nossa prioridade absoluta. Pedro nos apresenta lições importantes do cultivo da nossa comunhão com o Senhor. E ele primeiro coloca no verso 4 que nós devemos buscá-lo repetidamente, constantemente. Ele diz assim: chegando-vos para ele. Essa expressão chegando-vos dá a ideia de algo constante, não é apenas em determinados momentos-chave ou momentos de dificuldade, de sofrimento, mas deve ser uma constante. O segredo do crescimento espiritual é uma comunhão intensa com Deus, com o Senhor. Na conversão, indiscutivelmente,
nós nos aproximamos de Deus. Porém, não é essa aproximação que Pedro está falando aqui. Essa palavra chegar significa ir e ver de perto. Literalmente, é ir e ver de perto, você mesmo. E não pelo testemunho de outro ou de terceiros. É bem verdade que o testemunho do que Deus tem feito em meio ao seu povo nos anima, nos encoraja, nos inspira, renova a nossa esperança, mas nós precisamos ir e ver de perto isso. Nos achegar a Cristo repetidamente. Isso é um ato de fé que acontece não apenas uma vez, mas repetidamente, continuamente. Não se refere à nossa conversão, mas à nossa comunhão diária. Aí no verso 4 ele ainda diz, chegando-vos a essa pedra que vive. Pedro utiliza aqui um paradoxo. Nós sabemos muito bem que uma pedra não tem vida. Mas isso nada mais é do que uma metáfora sobre o trabalho daquele que sustenta a igreja, que é Cristo. Jesus é a pedra sobre a qual a igreja descansa, sobre a qual a igreja está assentada. Não somente ele está vivo, mas ele também dá vida a todos aqueles que confiam nele. Nossa maior necessidade na vida é crescer no conhecimento do Filho de Deus. Essa é a nossa maior necessidade. Assim, se o Senhor não estiver no centro de nossas vidas, as nossas prioridades estão invertidas, estão erradas. Pedro vai falar também que nós devemos adorá-lo repetidamente, é o que ele fala no verso 5. Ser pedras vivas significa que os crentes têm a vida de Cristo em si. São como pedras que vivem, eles estão unidos a Jesus. Nós somos edificados casa espiritual, e o objetivo desta casa é tornar-se um lugar da habitação de Deus. Cada dia que passa, nós devemos ser mais plenos de Deus, mais cheios de Deus. No Antigo Testamento, a glória de Deus estava no templo, o que representava a presença de Deus em meio ao seu povo. Hoje, Deus habita em um novo templo que é construído não a partir de matérias inanimadas, de tijolo, de cimento, de paredes, de vidros, de telhado, mas Deus faz com que a sua presença seja viva nos crentes. Nós temos utilizado, até o nosso irmão Samuel indagou esses dias sobre é correto falar casa da habitação de Deus, casa de oração, se referindo ao templo. É uma força de expressão, porque na verdade o templo são os nossos corações. Templo é a igreja, é o povo, são essas pequenas pedras desse edifício vivo. Inácio, pastor de Antioquia, martirizado no início do 2º século por sua fé inabalável em Cristo, escreveu para a igreja de Éfeso por volta do ano 110. E dentre a sua mensagem está registrado o seguinte: vocês são pedras de um templo, preparados de antemão para a construção de Deus Pai, içados até as alturas pelo guindaste de Jesus Cristo, que é a cruz, usando como corda o Espírito Santo. Ele está se referindo ao povo e não necessariamente ao edifício. Nós temos aquela mania de dizer, eu vou à igreja. De certa forma você vai à igreja, ao ajuntamento. Onde está o povo, está a igreja. Mas quando você pensar em ir à igreja, pense em estar junto com seus irmãos, adorando a esse Deus vivo. Por isso que o Salmo 133, verso 1 diz que é bom e agradável que os irmãos estejam em união. E lá no verso 3 ele vai dar a fundamentação disso. Porque ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É no ajuntamento, é na igreja. Estamos num tempo de pandemia em que algumas pessoas têm substituído as vindas à igreja pelos chamados cultos online. Eu já disse aos irmãos que eu não acredito que exista culto online, ceia online, ou o que quer que invente em relação à igreja online. Igreja é isso aqui, é ajuntamento.
é esse povo estar presencialmente, não à distância, não remotamente. Isso é a igreja. Isso não vai mudar. Não são os tempos modernos que irão mudar isso. No período de enorme perseguição, antes do cristianismo se tornar a religião oficial do Império Romano, no século III, ainda por Constantino, imperador, os cristãos foram tremenda e de forma sangrenta perseguidos. E eles se reuniam em pequenos grupos, pequenos núcleos cristãos, nas chamadas catacumbas de Roma, em locais subterrâneos. Fizeram escavações recentes ali, ainda no final do século passado em Roma, e descobriram várias espécies de cavernas, locais de reuniões dos crentes. Eles se reuniam, cantavam, liam as escrituras e escreviam nas paredes palavras de fé e de esperança no Senhor. A igreja é povo reunido, é povo ajuntado. Pedras individuais não têm muito valor. Um tijolo sozinho, solitário, não tem muito valor. Mas quando elas se encaixam, toda a estrutura torna-se um belo e funcional lugar onde Deus é efetivamente adorado. A implicação é só em relacionamentos estreitos, Deus nos usa para o propósito de sua glória. E para fazer isso, Ele muitas vezes tem que lapidar as nossas vidas, retirar as bordas ásperas, que é um processo doloroso, e muitas vezes por meio de conflitos na igreja, nos departamentos, nas sociedades internas, aprendemos a crescer e a mudar. São nesses relacionamentos. Se nos submetermos ao processo, isso resultará, no final, numa obra grandiosa para a glória do Senhor. E ainda no verso 5 ele diz, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Além de pedras vivas, casa espiritual, somos sacerdotes santos, que oferecem a Deus sacrifícios espirituais. E este é o texto central na grande doutrina do sacerdócio de todos os crentes. Não há tal coisa como um sacerdote cristão de apenas uns poucos que são ordenados ao sagrado ministério. A oração do pastor não tem mais validade ou mais peso que a sua. Não existe um chamado homem ou mulher de Deus com unção especial para curar, para restaurar, para fazer algo extraordinário. Todos os crentes foram habilitados para orar. Todos os crentes têm acesso à presença de Deus. Todos os crentes têm acesso a esse privilégio de estar diante do Eterno. Nós não dependemos de mediadores humanos, de personalidades humanas. Nós dependemos unicamente do Eterno. Então, todo cristão é um sacerdote e possui livre acesso à presença de Deus. Mas o que isso significa? Conforme o pastor e comentarista bíblico estadunidense, ainda de nossos dias, reverendo John MacArthur Jr., um pastor batista, esses sacrifícios espirituais podem ser resumidos em 7 áreas. Eu não vou aqui destrinchar todas elas, só vou mencioná-las. Nós devemos oferecer toda a energia do nosso corpo a Deus. Toda a vitalidade do nosso corpo deve ser oferecida a Deus. Louvá-lo constantemente, fazer o bem, compartilhar os próprios recursos, levar pessoas a Cristo, sacrificar os próprios desejos pelo bem de outros e orar. Tudo isso está dentro desse universo, do sacerdócio universal de todos os crentes. Mas além, irmãos, de ter a Deus como algo central na nossa vida, como prioritário, uma outra prioridade que eu quero destacar à luz desse texto, verso 9, temos que ser edificados em unidade. Já falei um pouco sobre isso. Além de serem pedras vivas, o apóstolo Pedro declara que também somos membros de uma raça eleita, cidadãos de uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, e como membros da família de Deus, a Igreja de Cristo, desfrutamos de uma maravilhosa salvação e recebemos uma missão especial já dada por Deus à igreja. Se porventura tem alguém aqui essa noite que não sabe qual é o propósito para o qual fora criado, se porventura temos pessoas aqui, eu não sei o que Deus quer da minha vida, eu ainda estou muito confuso. Não é possível isso.
Deus te inseriu na família dele, você já tem uma missão bem definida, que é proclamar as virtudes desse Deus a esse mundo. Dentro dessa unidade, nós recebemos uma nova identidade. Todos os termos utilizados por Pedro foram retirados do Antigo Testamento. A raça eleita, lá em Isaías 43:20, o sacerdócio real, Êxodo 19:6, uma nação santa, Êxodo 19:6 ainda, povo de propriedade exclusiva de Deus, Êxodo 19:5. E nós somos esse povo escolhido. Assim como Deus chamou o povo de Israel para ser uma nação exclusiva, com um propósito especial para os reinos pagãos, a igreja também foi chamada para ser uma testemunha única, fiel de Cristo no meio de um mundo perverso. Essa é a missão principal de todos nós, comum a todos os crentes, não importa se você é criança, não importa se você é adolescente, se você é jovem, se você é adulto, é idoso. Essa é a missão que Deus deu a todos nós. Deus nos escolheu puramente por causa do seu amor e graça. Nós somos um sacerdócio real, como eu já falei no ponto anterior. Nós somos cidadãos de uma nação santa. E desde o início dessa epístola, Pedro tem lembrado aos seus leitores que eles são cidadãos de uma nação santa, da dupla cidadania. Ele se refere aos cristãos como peregrinos, estranhos, em terra estranha, estrangeiros, espalhados pelo mundo todo. Nós somos de propriedade exclusiva do Senhor, e ao longo da história Deus tem tomado para si um povo. Imagine o valor de alguma coisa comum, ou qual o valor que algum objeto comum passa a ter quando permanece nas mãos de alguém que é extraordinário e notável. Uma coisa é um Maverick, quer dizer, já é algo bem destacado, um Maverick conservado, com todas as peças originais, você conseguir achar um Maverick. Outra coisa bem diferente é você, de repente, conseguir comprar um Maverick de um Roberto Carlos. Isso tem um outro valor. Isso tem um outro peso. O peso é bem diferente. A nossa vida tem um valor. A nossa vida, só por ser vida, por estarmos vivos, ela tem um valor. Mas tem um valor muito maior pelo fato de sermos de propriedade de Deus. O real valor da nossa vida é encontrado em Deus. A nossa verdadeira identidade é encontrada na comunidade, na convivência com a igreja, nesse povo reunido. Mas além de ter a Deus como algo central, a unidade da igreja, uma terceira prioridade da vida cristã, já falei um pouco dela também nesse segundo tópico, é que devemos proclamar as excelências de Deus. Verso 10. Depois de tratar dos privilégios da igreja, o apóstolo vai expor de uma forma muito clara qual a sua missão. Deus nos chamou para fora do mundo, como seu povo, e ao mesmo tempo ele nos mandou de volta ao mundo para proclamar as suas virtudes. Para proclamar as suas virtudes nas trevas. Nas trevas. Os crentes existem para caminharem, por isso que eu penso que é isso mesmo. Nós passamos menos tempo na igreja, passamos mais tempo no mundo envolvidos em outras atividades, justamente para que a luz de Cristo brilhe, possa reluzir por meio de cada um de nós. Então, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E proclamar é uma palavra que só aparece aqui no Novo Testamento. Nós não temos ela em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Significa, literalmente, publicar ou propagar. Pedro encoraja os seus ouvintes a divulgarem Cristo, o Salvador. E a palavra virtude refere-se aos atributos ou qualidades de Deus. Isto é, os cristãos têm o privilégio de dizer ao mundo que Cristo tem poder para realizar o extraordinário trabalho de redenção. Isso é interessante, porque num tempo moderno, ou pós-moderno, como queiram chamar, em pleno século XXI, o que está em moda é publicar. O que está em moda é compartilhar. Seja em redes sociais, seja boas notícias,
Então, isso ainda continua em voga. Veja que a palavra de Deus não fica obsoleta. A grande questão é o que nós temos propagado, o que nós temos publicado. Nós temos visto, de uma forma muito notável, cristãos que têm se envolvido em discussões que não vão levar a lugar algum. Tem publicado. Eu confesso aos irmãos que até algum tempo atrás eu me encontrava em meio a muitas discussões, porque eu não aguentava, eu não suportava certas injustiças. Mas o que nós temos publicado? O que nós temos evidenciado por meio das nossas vidas? Ele fala da motivação dessa publicação. Ele fala, vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Pedro faz aqui um forte contraste entre o passado e o presente dos cristãos. O que Deus fez por nós deve ser uma forte motivação para cumprirmos com zelo, fidelidade e urgência a missão que Ele confiou a cada um de nós. Talvez você diga, pastor, estamos num tempo de pandemia, né? Distanciamento social fica mais complicado. Eu penso que um tempo de grande oportunidade de falar do amor de Deus é esse tempo que nós estamos vivendo. Em que muitos ainda estão com medo, receosos. Diariamente, recebemos notícias não muito boas de pessoas que nós conhecemos. Fulano está entubado. Fulano está doente. Ou a pessoa até mesmo morreu em decorrência dessa virose. É o tempo da oportunidade. É uma excelente oportunidade de falar do amor de Deus, dessa salvação do Senhor. A igreja jamais pode esquecer a sua missão. Adorar a Deus e proclamar a mensagem do reino. Essa é a nossa missão. Igreja não é um clube social. Embora tenhamos amigos, pessoas que amamos, gostamos de conversar sobre diversos assuntos, e isso não é errado, não é ruim. Mas a igreja não se restringe a isso. Nós não devemos perder de vista o que é prioritário na igreja. A adoração ao Todo-Poderoso e a proclamação das suas virtudes. Nós somos embaixadores do Rei, do nosso Senhor. E há um provérbio africano que se aplica muito bem a essa responsabilidade que temos de proclamar essa mensagem. Esse provérbio diz o seguinte: há somente um crime pior do que o assassinato no deserto. Há só um crime pior que o assassinato. É saber onde tem água e não divulgar. Esse é o crime pior do que assassinato no deserto. Nós sabemos onde tem água da vida, nós sabemos onde tem vida, e se nós não proclamamos, é um crime pior do que matar. Então, nesta oportunidade, eu falei sobre as prioridades do povo de Deus. Primeiro, e o objetivo principal, é o Senhor, tê-lo como centralidade nas nossas vidas. Chegando-vos a Ele, olhando de perto, interessando-se por estar mais perto do Senhor. Edificados em unidade, nós somos uma pedra que vive. Se você está fora desse edifício, se você não tem muito interesse de estar na igreja, de se envolver em trabalhos da igreja, em departamentos da igreja, cuidado. Eu tenho certeza que você já passou várias vezes por um tijolo e não deu a mínima para ele, a mínima. Um tijolo sozinho no meio da rua não é nada, é lixo praticamente. Você não dá a mínima. Agora eu te garanto que muitas pessoas já olharam esse prédio e ficaram impressionadas. Impressionadas. Esse prédio não é feito de um tijolo. Esse prédio é feito por milhares de tijolos. Milhares. Se eu tirar um tijolo dessa parede e colocar aqui do lado, não tem importância alguma. As pessoas não vão nem olhar. Mas se esse tijolo estiver agregado na construção, tem diferença. Essa é a igreja do Senhor. E também nós somos chamados a proclamar as virtudes do nosso Deus. Talvez precisemos rever nossas prioridades. De fato, cremos em Cristo como o nosso Salvador, sua morte na cruz é preciosa para nós. Será que isso é uma verdade que está latente nos nossos corações? Pois se isso é uma verdade, certamente vai nos compelir ao próximo passo, que é a nossa identidade e a nossa missão.
Nós estamos procurando edificar nossos irmãos na fé ou simplesmente temos frequentado a igreja para assistir os cultos? Eu digo àqueles que estão em casa, você simplesmente está em casa acompanhando os cultos pela internet. O que é pior na minha concepção. Aqueles que têm condições de vir e não vêm para estar em casa assistindo, não tem condição, né, uma coisa dessa. Mas eu vou além, aqueles que participam dos cultos, nós só frequentamos ou realmente estamos engajados na obra do Senhor? Nas reuniões que eu tenho com os obreiros, eu sempre destaco que não basta apenas nós vestirmos a camisa da igreja, isso é insuficiente. Nós temos que vestir a camisa e suar essa camisa. Somos membros dessa igreja. Estamos empenhados em proclamar as virtudes daquele que nos libertou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos vivido como sal e luz desse mundo. Então, eu creio que, irmãos, essas são algumas verdades que nós extraímos desse texto em relação às prioridades da nossa vida cristã. Verdades já conhecidas por nós. Não há aqui nenhuma novidade. Mas o que eu quero chamar a atenção, será que são verdades que nós estamos vivendo? Que Deus nos ajude essa manhã a termos uma avaliação sincera e honesta do nosso engajamento cristão.